Ouça agora a saudação do culto mensal de agradecimento do mês de julho de 2026, realizada na sede central. Bom dia. Hoje nós estamos bem juntinhos, né? Nosso altar da sede central está passando por uma reforma, acho que todos já sabem, né? E durante esse período, acredito que até outubro, estaremos realizando as nossas cerimônias religiosas aqui no primeiro andar, né? Todos estão bem, não? Estão bem, não? Sim. Também não? Sim. Estão bem ou também? Também estão bem? Gostaria de agradecer a dedicação de todos, né? Tá dando eco, né? Um pouco? Bastante? Um pouquinho? Tá incomodando? E também agradecer a dedicação de todos, agradecer a participação dos nossos jovens também, dos missionários, pioneiros, crianças, né? Esse culto agora nós tivemos 8 representantes da família messiânica, né? Foi bom ou não? Na verdade, tinha que ter uns 200 ali em cima para poder agradecer, né? Mas é complicado. Mas devagarinho, acredito que todos vão ter oportunidade de subir ao altar e agradecer, né? Fazer o seu ofertório de gratidão. Também gostaria de parabenizar os aniversariantes do mês de julho. Tem alguém aniversariando hoje, não? Não, né? Esse ano? Tá bom. E a família messiânica foi representada pelos beneméritos ministro Marcos Antônio Ananias Tomás e professora Tânia Yasmin Silva. Obrigado, parabéns pela dedicação, né? Esse domingo, nós tivemos um culto maravilhoso no Solo Sagrado. Todos os cultos são maravilhosos, né? Mas só que dessa vez foi online. Então, tinha algumas pessoas que vieram para dedicar, né? Mas todo mundo assistiu de casa. Graças a Deus, todos puderam participar, né? Desse culto, onde nós vamos ao solo sagrado, ou fisicamente, materialmente, ou espiritualmente, ou emocionalmente, né? Utilizando o teletransporte messiânico, a gente vai lá rezar, agradecer, não é? Vocês vão ao solo sagrado sempre, não? Ou só quando vai? É porque a gente acha que só vai quando vai, né? Fisicamente, materialmente. Mas, na verdade, você pode ir ao solo sagrado todo dia, toda hora. Está lá na frente do altar, orando, agradecendo a Deus, sabe? E tomando decisões na sua vida importantes, né? Tá bom? Vocês estão indo ao solo sagrado? Sim. Quantas vezes por dia? Olha, o altar do solo sagrado está lá. Então eu posso ir lá quando eu quiser, quando eu desejar, quando eu tomar a decisão de ir. Não é? É uma maneira de pensar, não é, Osmo? Mas é importante nós sentirmos essa atmosfera do solo sagrado na nossa vida, diariamente, né? E esse culto do paraíso desse ano, nós refletimos muito sobre a importância da força absoluta. Estão lembrados do ensinamento? Força absoluta. A palavra é forte, hein? Né? É essa força que movimenta tudo. Movimenta a gente, também para a gente, não é? Ela mexe com tudo. Essa força, essa luz de Deus, né? E não é só com a gente, é tudo que existe no universo. Então é muito importante pensar, refletir
um pouco mais sobre o que o Meisama ensina, principalmente sobre o paraíso terrestre, segundo Meixo Sama. Porque paraíso terrestre tem muitas explicações, não é? Dependendo da pessoa, cada um cria o seu paraíso, não é? Um paraíso, por exemplo, que tenha o quê? Uma praia, né? Descansa, pegar um sol, né? Um paraíso que tenha muita animação, música, tem várias coisas, né? Mas segundo o Meisama, o que ele fala que é o paraíso? O que ele fala sobre o paraíso? E também sobre a missão da igreja de construir esse paraíso, não é? Conduzindo as pessoas para adquirirem essas qualificações, né? Porque o que é o paraíso? Vocês pensam a esse respeito, não? Quando lê o ensinamento, pensa? Pensa. O que é o paraíso? Puxa vida, para mim, o que é o paraíso para mim, né? Meisama ele fala que o paraíso é o mundo dos felizes. É o mundo dos felizes. Um mundo de civilização elevada. Mas o que é isso, né? É o mundo isento de doença, pobreza e conflito. Esse é que o Meisama fala que é o paraíso. Ele não está falando muitas coisas difíceis de se entender. É isento de doença, de pobreza e de conflito. Aí, Meisama ele fala que esse paraíso também começa por uma pessoa. Começa dentro de cada um de nós, na vida de cada um de nós, no entorno de cada um de nós, na família de cada um de nós, né? E vai se expandindo. Então, essa é uma coisa que, às vezes, a gente fica imaginando que o paraíso vai acontecer e eu vou chegar nele. Ou ele vai chegar em mim. Né? Mas, na verdade, o segredo de construir o paraíso, ou seja, o início, é você. É você. Vocês concordam com isso, não? Porque ele também fala, né, que esse paraíso, a construção desse paraíso, é a nossa grande tarefa. Não é alguém que vai fazer. É a nossa, quando fala, é minha, né? É minha grande tarefa construir esse paraíso. E começa comigo. Quando olhamos o mundo, está muitas dificuldades, muitos problemas, né? Muitas coisas que a gente não consegue realmente resolver, controlar. E vivemos assim, aflitos, né? O que será que vai acontecer? Principalmente quando se purifica com uma doença, com um problema financeiro, conflito, não é? Em meio a esses inúmeros sofrimentos, será que nós podemos abrir o peito e falar: eu vou construir o paraíso na minha vida? Né? É o desejo que todos, né? Que o mundo todo se torne paradisíaco. Mas eu vou começar a construir o paraíso na minha vida. Ponto. Acabou. Decisão. Mas às vezes a gente fala isso, pensa isso, mas logo começa a haver um montão de dificuldades, né? Mas como é que eu vou resolver aquilo? Hein? Como é que vai ser isso? Como é que não sei o quê, né? E isso, Meisama fala que pode ser possível resolver, né? Mas é preciso entendermos por que o sofrimento acontece. E por que o ser humano sofre? Por que, né, Deus deixa a gente sofrer, não é? Sei lá. A gente fica falando, caramba, será que tem essa coisa mesmo aí que, não é? Podia resolver tudo tão bem, sem problema, sem sofrimento, mas por quê, né? Mas desde os tempos antigos, a gente sempre vem se perguntando, sabe, a humanidade
vem se perguntando o porquê das coisas, o porquê estou aqui, o porquê eu tenho que sofrer, o porquê que não sei o quê, por que eu tenho que trabalhar, por que eu tenho que dormir, por que eu tenho que comer. Às vezes você cansa de comer, não é não? Vocês já almoçaram 3 vezes seguidas, assim, não? Chega uma hora e fala, pô, chega, eu vou ficar um mês sem comer, né? Mas não consegue, você tem que comer. Então é alimento, é tudo, né? Tudo é necessário. Né? Mas Mestre Samaria compreendeu, graças às revelações divinas, que os sofrimentos são ações purificadoras. Olha só. São ações purificadoras para eliminar as nuvens do espírito, que nós não vemos, mas estão aí. Quem acredita no mundo espiritual, não é? Elas estão aí. E a única maneira de você poder, como é que fala? Encontrar razão nas coisas que acontecem de repente. Entende? Porque tem muitas coisas que você não encontra razão por que disso. Não é? Por quê? Né? Então, o Senhor fala que a eliminação dessas nuvens do espírito é que é o meio de purificar a alma sem sofrimento. Né? Pode deixar o sofrimento purificar as nuvens, não tem problema. Né? Mas ninguém gosta de sofrer, né? Vocês gostam de sofrer, não? Com dor? Nada? Um pouquinho só, não? Ninguém gosta, né? Incomoda. Não só incomoda, dói, né? A dor dói, né? Tem dor que não dói? Não, dói. Ou dói na alma, no espírito, na matéria, ela dói. Que é o sinal, né? Então, também ele fala assim, vamos purificar as nuvens espirituais utilizando a força absoluta. Utilizando a luz de Deus, que é a maneira de purificar essas nuvens. Que é a origem dos sofrimentos. A eliminação dessas nuvens. Que nós não vemos. Mas todos nós, hoje, agora, estão eliminando nuvens espirituais. Só pelo fato de estarem sentadinhos me ouvindo, vocês estão eliminando nuvem espiritual. Então, não. Estão eliminando, porque tem que ficar aí parado. Pensando, analisando. O que esse cara está falando, né? Ele não pode se expressar, né? Porque é a cerimônia religiosa, né? Olha, é fogo, viu? O pessoal que está em casa também, tá? Mas eu acho que nós temos opções na vida, sabe? Eu posso continuar fazendo dessa maneira, vou eliminando as nuvens espirituais, sofrendo devagarinho, indo, que eu acho que com o tempo vai resolver. Mas às vezes essas purificações se arrastam por anos, gerações. O Emmanuel nos ensina que nós temos nuvens herdadas, elas vão se arrastando. Então hoje nós estamos aqui vivos, é para resolver isso, né? Para entender que a dedicação na obra de Deus é que purifica essas nuvens. Não só nossas, da nossa família, da nossa linhagem, não sei, não é? Porque quando essas nuvens são acumuladas, acontecem as purificações. Do nada. Do nada a gente fala que é de repente, né? Mas não é que é do nada, de repente. Ela vem já acumulando. Aí quando chega um volume, o mundo espiritual, por ordem de Deus, inicia o processo de limpeza. É como você limpa o seu próprio corpo material. Você pode ficar um dia sem tomar banho, 2 dias sem tomar banho, daqui a pouco tu não aguenta mais, né? Então você tem que tomar banho. Você vai lá, querendo ou não, tendo tempo ou não, você vai lá. Não é? Então é o processo natural. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Acumulou, precisa limpar.
não é? E essa limpeza, ela é processada de várias maneiras. Messama nos ensinou uma maneira de purificar essas nuvens e aliviar o sofrimento, né? Que é a consequência dessa eliminação. Tá? O problema é acreditar que é isso, né? Por isso é que a religião é importante para o ser humano. Se ela não acreditar na existência de Deus, do mundo espiritual, essa conversa não funciona. Entendeu? É superstição. Não é? Aí a gente tenta resolver sempre do lado visível, mas não consegue. As coisas não se encaixam, né? Não é? Então, essa eliminação da nuvem espiritual é que precisamos pensar. Cada um precisa decidir se quer eliminar sua nuvem espiritual ou quer continuar acumulando, não é? O que você quer fazer, né? Qual é a decisão que você pode tomar, precisa tomar, não é? Eu dei aquele exemplo da fogueira. Foi bom aquele exemplo, não? Porque o fogo, ele só queima quando ele tem material para ser queimado, né? O próprio oxigênio, se não tiver oxigênio, não queima. Não é? Não queima. Nós estamos aqui respirando oxigênio, né? E temos as nossas nuvens, né? Então nós temos oxigênio, temos o nosso material que vai favorecer esse fogo, essa combustão, aí pega fogo. Mesmo que não tenha, que tenha oxigênio, se não tiver o material, fica legal. Acredito eu. Deve ser isso mesmo, né? As pessoas que entendem acho que é física, né? De química ou física, é isso mesmo, não? O oxigênio favorece a pegar fogo. Por que será, né? A água apaga o fogo. Aí você vê, era da noite, era do dia. Era da noite, o fogo está forte. Eu acredito que o oxigênio também está forte. Tudo é favorecido a purificar essas nuvens, a queimar essas nuvens que estão acumuladas. Tá? Não sei, é coisas que a gente pode pensar. Né? E quando acaba a lenha, acabou a purificação. Né? Acaba o combustível do sofrimento. O sofrimento acontece por uma causa, né? Por uma razão. Se tirou a razão, ele... Por que você fica bravo e briga com alguém? Porque ali tem um combustível para brigar, não é? Não é? Um sentimento, alguma coisa. Isso aí é combustível, é. Aí acontece. Tá bom a conversa, não? Porque nós temos que construir o paraíso na nossa vida, hein? Tem que tomar essa decisão, não é? E há 100 anos da revelação de Messama, né? E como a gente sabe como ocorre a purificação, a origem dela, poxa vida, agora é você colocar em prática esse ensinamento, sabe? Pode ficar esperando para ver se melhora, com o tempo vai melhorar, mas eu acredito que não. Porque o mundo espiritual vai purificar, sabe? Vai fazer essa ação purificadora na vida de todos nós e vai nos colocar para pensar, para refletir, para entender, sabe? As coisas que acontecem na nossa vida, né? E realmente, Messama, ele fala que as pessoas que ingressam em nossa igreja, à medida que seguem seus ensinamentos, aí eu falei, né? Seguir os ensinamentos quer dizer o quê, né? O ensinamento vai andando e tu vai atrás dele? Não? Como é que é? O que é seguir os ensinamentos, né? Então, eu falei que realmente a gente precisa entender esse mecanismo de purificação, sabe? Esse mecanismo de construção do paraíso. Por onde começar, não é? E como fazer, sabe? Então tem que entender e praticar.
né? Entender e praticar, né? Porque com isso o Beisama fala que as pessoas que conseguem ler, entender e praticar, elas vão pouco a pouco purificando seu espírito e matéria. Tornam-se verdadeiramente saudáveis. Conseguem libertar-se pouco a pouco da pobreza. Tomam aversão ao conflito. Vocês já estão com aversão ao conflito, não? Estão querendo brigar um pouquinho ainda, não? Não? Porque, como a doença, né, ele fala assim, como a doença é a principal causa dos 3 grandes sofrimentos, né? Nós precisamos descobrir como eliminar a doença. Mas eu não preciso nem descobrir mesmo, mas já me falou como é que é, já me orientou, né? Então agora eu preciso praticar. Praticar. Não é? Você, quando precisa fazer uma prova e quer passar, como é que você tem que fazer? Tem que estudar, né? Tem que praticar. Tem que colocar tempo, colocar empenho nessa situação para poder ir. Não, na hora vai dar certo. Na hora vai purificar. Mas está dando certo, porque a purificação precisa acontecer. Não é que está errado, não. Entendeu? Ah, eu purifiquei. Tem que purificar, não tem jeito. Porque o Bessama não quer te deixar nessa situação, ele quer que você melhore. Então esse aqui é o difícil para a gente talvez compreender, sabe? É difícil, né? Principalmente quando estamos passando por um problema de doença ou de conflito, né? É complicado. E Bessama me deixa bem claro que o Jorei é uma bênção, é uma dádiva divina, né? E é o método mais simples e infalível. Quando fala simples, a pessoa nem acredita às vezes, né? Porque a gente tem que complicar a salvação, não é isso? Para a pessoa ganhar confiança, você tem que complicar. Quando a explicação é muito complicada, é que a gente tem interesse em querer entender, né? Quando é muito simples, você fala, entendi, tá bom, então tá. Não é? Mas aí é que tá a grande oportunidade que Mesama deixou para todos nós, né? Porque ele recebeu as revelações lá em 1926 e ele observou, praticou, viu o resultado, principalmente com as pessoas que ele atendia na doença, né? E depois ele se conscientizou que é isso mesmo. O que ele está recebendo é verdade. E passou para a gente, né? Ele praticou e confirmou. Esse é um ponto que, se eu estou seguindo os passos de Mesama, eu também preciso fazer isso, né? Ou talvez é melhor fazer isso. É mais inteligente, em vez de você ficar pensando se é ou não é, ou é, como é que é, não sei o quê, entender e praticar. E confirmar para você. Né? Porque ele fala que ele só conseguiu coragem para difundir a fé depois que ele praticou, né? Não é quando ele recebeu a revelação, aí falou para todo mundo, olha gente, é assim, viu? Vai ser assim. Não, não. Ele recebeu, ficou quietinho, com poucas pessoas, e começou a praticar. Cuidar das pessoas. Quietinho. Ficou ali. Não é? Foi confirmando. Eu acho que o membro messiânico também precisa pegar esse pensamento de Mesama, essa essência aí. Né? Você confirma, vê. Não, eu venho na igreja, eu estou vendo. Não é ver que é assim, é você praticar. Você pode ficar na igreja 1 dia, 2 dias, 3 dias, esperando acontecer alguma coisa. Porque isso é uma cultura nossa, né? Eu vou para a igreja esperando receber um milagre que não vem. Para Mesama, a gente precisa dedicar na obra de Deus. Não é só ir à igreja. Vai à igreja, vou levar alguém, vou ensinar alguém, vou ajudar alguém a dedicar, a ministrar Jorei, a receber Jorei, a praticar. Não é? Isso é que é você confirmar. Né? Ele fala dessa maneira, né? Eu acho que é muito importante nós pensarmos a esse respeito. Porque cada vez mais as purificações estão severas, estão fortes, né?
E estamos caminhando aí para 100 anos, né? Que seria em dezembro, né? Então, você me fala que o sol tá, a luz de Deus tá, e vai purificar. Você não vai conseguir se esconder. Nem entrando num bunker, Deus vai te achar. E vai purificar. Mesmo estando totalmente, né? Entende? Então vamos dedicar, vamos ganhar essa luz. Não acha, não? Como é que vocês acham? Tá, a conversa tá boa, não? Simples, objetivo, sem confusão, né? Eu tenho que ministrar, jurei, canalizar luz. Eu tenho que receber, jurei. Eu tenho que encaminhar as pessoas. Eu tenho que ensinar elas o que é gratidão. E eu também tenho que praticar isso. Se quiserem. Se não quiser, deixa para depois. É isso que a gente precisa entender, sabe? Porque é o meio de ganharmos convicção através da fé messiânica. Porque a prática é que fortalece a nossa convicção, que proporciona os milagres. Quantos milagres acontecem diariamente? Não é? Vocês ouviram hoje a experiência de fé do Marcos, né? De repente, a vida dele parou, né? De repente. Dor aqui, não sei o quê, perdeu o movimento, tarará, tarará. Daqui a pouco ele estava imobilizado. Imobilizado, não podia fazer nada sozinho. A família, né? Ministrando de orelhas, messiânicos. Por isso que é bom a família messiânica, né? Por isso que é bom a família messiânica. Às vezes a família messiânica é um pouco chata, né? Toda hora vamos rezar, vamos fazer isso. Vai falar, poxa vida, né? Mas nos momentos difíceis, poxa vida, é a família messiânica. É um amigo messiânico, uma amiga messiânica. É um irmão messiânico. É assim. É aquele ministro que vem me dar assistência. É aqueles membros que vêm fazer uma assistência religiosa. Às vezes incomoda porque você tem que receber a pessoa, não sei o quê. Mas, pô, você tem que entender que precisa receber luz. Precisa receber a luz de Deus. Não é questão de, como é que fala? Da sala estar bem arrumada ou não sei o quê, entendeu? Que a gente fica preocupado com isso, né? Entende? Mas é você receber a luz. A preocupação maior é você receber a luz de Deus. E você canalizar a luz de Deus. Essa que é o cerne, a essência da fé messiânica, entende? Não é o que aparece. Se está bem arrumadinho, está mal arrumadinho, se fala demais, fala de menos, sei lá, né? Não é isso. É a pessoa que pode canalizar a luz divina para purificar as suas nuvens espirituais. Então, você precisa desejar isso com toda a força. Mas se não acredita, tá bom, mas quem acredita, é bom desejar. E foi o que o Marcos falou, né? Passou esse momento, a família acreditando na salvação, na luz de Deus, ficou ministrando de orelha, né? Até que um dia, de repente, ele se mexeu, olha só. Tá parado. Se virou. Todo mundo ficou alegre, né? Aí, graças a isso, hoje ele tá bem, tá andando, tá fazendo as suas coisas, tá correndo. Ele falou que corre 7 quilômetros por baixo. Eu falei, pô, tá melhor do que eu, cara. Eu não consigo correr 500 metros, cara, né? Mas uma pessoa que estava imobilizada lá, cara. Mas sabe que isso acontece sempre? Eu falei, não sei. Se você está imobilizado, receba jorei. Veja. Vá na igreja dedicar, não sei. Peça para alguém. Peça para o seu familiar receber o recado e ministrar jorei para você durante a noite, não sei o quê. Não sei. E comprova, né? Mas todo mundo deseja ficar bem, não é? Tem alguém aqui que não quer melhorar, não quer ficar bem? Não. Tá bom assim? Quem tá bom assim, por favor, levanta a mão. Ninguém? E quem deseja ficar bem? Ficar bom, por favor, levanta a mão. É bem mesmo, 2 mãos. Todo mundo sentado. Levanta o pé também, que eu quero de qualquer jeito. Então, o que a gente tem que fazer, ora?
Quem está em casa nos assistindo também, vamos lá, vamos levantar, vamos pedir, vamos agradecer. Não é? Hoje o Marcos, ele quando vê uma pessoa em uma situação difícil, ele é o primeiro, ele é da assistência. Não precisa pedir para ele, falar, porque ele já sabe como é a dor das coisas, o sofrimento. Então ele vai lá. E ele acredita que vai acontecer alguma coisa, porque aconteceu com ele. Não é? Então, a experiência pessoal é o nosso paraíso. É a construção do nosso paraíso, é adquirir essa coisa, essa experiência, essa força. Entendeu? Porque a gente não sabe quantas nuvens de bagagem a gente tem, né? Vocês estão com a bagagem muito cheia, não? Mais ou menos? Eu ando com pouco, mas tenho um pouco guardado também, porque não dá para levar tudo de uma vez, né? Mas são coisas que a gente precisa pensar, que a prática do Jorei, dos ensinamentos, é que transforma a nossa vida. Né? E tudo começa de repente. E tudo também acaba de repente. Vocês programam a purificação, não? Olha, mês que vem eu quero ter uma purificação. Vamos ver, acho que eu ainda não experimentei uma purificação de unha encravada, vamos dizer assim, que é difícil para andar. Ou, não sei, alguma coisa. Dor de cabeça. Um cálculo renal. Vocês já tiveram cálculo renal? Sim. Pô, dói, hein? Caramba. Mas acontece assim de repente. Começa aí. E daqui a pouco, quando acaba a purificação dessas nuvens, também some. Mas sumiu por quê? Você fica até com saudade do negócio, né? Não é? Você não tem saudade da purificação, não? Não. E quando tá purificando, todo mundo te trata bem, não é? É carinhoso, né? Você tá bem? Então agora se vira, cara. Vambora, vai fazendo aí. Não é? Verdade. Você nem acredita que acabou, né? Mas é importante entendermos, né? Que a gente precisa entender forte isso, como construir o paraíso terrestre. E precisa eu desejar construir dentro da minha vida, né? Para poder superar ou ficar livre de purificações de saúde, conflito financeiro, não é? Consegue isso? Eu preciso adquirir essa confiança. Bessama fala que é possível. E deixa claro, é possível. Mas você precisa adquirir e confirmar isso através da prática. Será que tem gente que está conseguindo? Tem muitos milagres. Normalmente, mais 15 mil experiências de fé que são relatadas. A gente não consegue nem colocar tudo, não é? Mas são pessoas que estão praticando, que resolveram ir à igreja, dedicar, ministrar Jorei, dar assistência, ler o ensinamento, não é? Fazer seu donativo, limpar a igreja, o banheiro. Quem está se virando está indo. E o ministro não precisa nem chamar, porque a pessoa já entendeu que ali é o caminho dela. Entendeu? Mas ela pode ajudar os outros também a entender isso, porque precisa ampliar o número de pessoas que se sintam no paraíso, que tenham a sua vida transformada. Mas como a gente não sabe como é, o que está por trás, né, da nossa vida, a gente tem que entender que a luz de Deus é que vai clarear, esclarecer, purificar. Isso que Meisama fez, né? Ele fez e, através do seu exemplo, nos ensinou esse mecanismo da salvação, processo de salvação. Porque a gente fica apavorado quando começa a sair coisas do seu corpo e tu não sabe de onde é. Aí tu reclama do estômago, dos rins, da sua perna, mas é a nuvem que está materializando e vai sair, ora. Não tem jeito. É importante o messiânico entender isso, sabe? Para não ficar desesperado. Não achar que está piorando. Não é?
a gente tem que ser mais, como é que fala? Porque até para purificar, para eliminar, a gente é meio pão duro, né? Não quer eliminar, pô. Tá saindo secreção, sei lá o quê, você não quer que saia, quer ficar com ela. Entendeu? Aí toma um remédio pro negócio aliviar a dor, mas tu fica com ela ali. É a mesma coisa você pular dentro d'água, num lago, abraçado numa pedra, e não quer afundar. Tu vai afundar. Libera isso, deixa sair, agradece. Mesmo quando você come uma alimentação que não é boa, o que acontece? Você passa mal, não é? O que teu organismo faz? Ele quer eliminar isso, ele quer tirar isso. Só que a gente não quer botar para fora, porque dá trabalho, incomoda. Aí você toma um remédio que é para neutralizar essa coisa e fica lá dentro. Verdade. Entendeu? Então temos que entender esse mecanismo, principalmente para ganhar saúde, né? E isso é que vai nos permitir encaminhar pessoas também, através dos nossos exemplos, da nossa confiança, né? Talvez a gente não consiga explicar muito bem como é que é essa purificação, né? Essa materialização das toxinas e não sei o quê, da nuvem espiritual, mas é assim que acontece. O que parece que não existia começa a existir. E o que está existindo passa a não existir. É assim. Tá bom? Então vamos, através da prática, dirimir as nossas dúvidas a respeito do que o Meisama está falando. E é bom, o quanto mais cedo fazermos isso, é melhor. Procurar fazer isso. Ah, com o tempo eu vou entender. Não vai. É na prática, né? E a maneira de nós abreviarmos essa eliminação das nuvens, abreviarmos o nosso período de sofrimento é a prática. Aí, tá bom? Olha que esse ano precisamos chegar a essa conclusão, hein? E seguir os passos de Meisama, entender a essência do pensamento dele, que era confirmar as revelações que recebeu de Deus. Na prática. Nós recebemos os ensinamentos de Meisama que são originados dessas revelações. Então nós também estamos recebendo isso e precisamos confirmar se é isso mesmo. O que o Meisama está falando foi o que Deus falou para o Meisama, né? Esclareceu a Meisama e ele confirmou. Agora é minha hora, meu momento de confirmar isso. Meishu-sama, por favor, me proteja. Ele está protegendo, mas acho que ele está falando. Você já praticou o que eu falei? Está praticando? Não sei, mas acho que talvez seja bom a gente ouvir essa voz de Meishu-sama, né? Não podemos sair do foco. Tem que estar nesse focado. Qual é o nosso foco? Qual é o nosso foco? O foco da igreja messiânica? Construir? Qual é o meu foco? Já perdeu força. Porque acha que a igreja vai construir, não é você. Qual é o foco de Meisama? Construir o paraíso terrestre. Um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Qual é o foco da igreja messiânica? Construir o paraíso terrestre. Fala, um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Qual é o meu foco? Construir o paraíso terrestre. Um mundo isento de doença, pobreza e conflito. Aí quando você fala do seu foco, você pode falar de outra maneira, não fala do mundo. Qual é o meu foco? Construir o paraíso terrestre. Fala com vontade, vocês não acreditam nisso, não? Construir o paraíso terrestre. Uma vida. Minha vida. Isenta de doença, pobreza e conflito.
Qual é o meu foco? Construir o paraíso terrestre. Minha vida isenta de doença, pobreza e conflito. Né? O que eu vou fazer para conseguir isso? Nesse momento, contar a resposta de ser libertador. Praticar o que o Mesama me ensinou. Não é para ensinar para os outros a praticar, vamos ajudar os outros a praticar, que as pessoas não conseguem, às vezes, né? Mas eu tenho que praticar. Entendeu? O que eu tenho que praticar? Nesse momento, contar a resposta de ser Vocês são messiânicos mesmo? Não? O que é praticar o jorê? Encaminhar, fazer seu donativo de gratidão, dedicar, orar, peregrinar o solo sagrado, conduzir as pessoas, cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas não é ficar paparicando elas, não é. É ensinar um caminho para elas dedicar, ora. Todo mundo consegue. Todo mundo é forte. Às vezes, quando tem um acidente, as pessoas que têm mais dificuldade para andar ou para fazer alguma coisa são as que fogem primeiro. Verdade. Porque está a vida ali, né? Então nós precisamos empenhar o nosso sono, nossa vida, para conquistar a nossa felicidade. Tá bom? ok. Tá bom ou não? Ah, me ajuda aí, tá bom? Já consegui cansar vocês, não? Não? Tá boa a conversa? Sim. Então o que a gente vai fazer, hein? Nessa preparação aí. Qual é a decisão que a gente vai tomar hoje aqui? E aí, construir o paraíso. É bom cada um fazer o que quiser, não sei o quê. Qual é a decisão? Fala, é verdade. Quem dedica aqui, quem está vindo nos visitar, qual é a decisão que você tem que tomar todo dia? Não, ele vai construir, depois eu vou. Aí eu vou esperar ele acabar, aí depois eu vou lá para usufruir. Não existe isso na era do dia. Você precisa construir. Você precisa tomar a sua decisão. Tanto de evitar o conflito, como evitar problema financeiro também. Cuidar bem da saúde. Como é cuidar bem da saúde? Alimentação natural, jurei. Olha aí, tem alguém falando aí como é cuidar. A IA está respondendo. Eu já falei isso várias vezes, né? Ela está falando ali, né? Só falta ensinar para a IA falou. Olha, Meissama já falou que é assim, cara. Mas vamos lá, vamos nos preparar que mês que vem é o culto da agricultura natural, da alimentação, né? E não é que vamos pensar a esse respeito no culto, a partir do culto. Vamos começar hoje. Já pensar o que eu vou fazer para ganhar saúde, para melhorar, até para ganhar força para purificar, para eliminar. Então, Jorei, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da alimentação. Vocês gostam muito de doce? De salgado? De amargo? Você não leu O Sabor da Vida, não? Foi lido antes, pô. Tem que... Não gosta de nada, não, é? O que vier, você traça. Mas é bom, viu? É bom ir começando a pensar a esse respeito, tá ok? Vocês são telepatas mesmo, já pegaram. Agora tem que vir para cá e ficar quieto, né? Aí todo mundo tá falando. Acho que ele tá falando disso. Acho que ele tá falando aqui. Vamos para a prática. Vamos para a prática. Vamos para a prática. De quê? Então vamos lá. Doença, pobreza e conflito. Isso. Vamos para a prática. Fala aí, fala aí, fala aí. Vamos para a prática.
Família messiânica, repita na sua residência, onde estiver. Vamos para a prática. Você vai para onde? Vamos para a prática. Você vai para onde? Eu vou para a prática. Prática de quê? Não sei, mas eu vou lá. É igual falar obrigado, né? Se você ficar procurando motivo para agradecer, vai ser difícil tu agradecer nessa confusão que tá. Então tem que começar a praticar o muito obrigado, a gratidão. Depois briga, mas primeiro começa com muito obrigado. Tava com saudade de você, puxa vida, aí começa a briga. Depois que acabar a briga, fala muito obrigado por essa interação dinâmica. Foi maravilhoso. Entendeu? Então vamos lá, mais uma vez. Vocês vão para onde? Vão fazer o quê? Construir o paraíso terrestre. Aonde? Na minha vida. Mas vai ser de Meixo Sama, por favor, ajuda a gente aqui. Vamos para onde? Para quê? Para construir o paraíso? Aonde? Doença, pobreza. Na minha vida. Fala calmo, né? Vamos para onde? Vida sem doença, pobreza. Não entendi nada, mas vamos para a prática, tá bom? Qual é a prática messiânica? Já está definido. Não sou eu que defini, não. A Meixo Sama que definiu. Então, sem crise. Sem dúvida. Vamos mandar brasa. Tá bom? Obrigado, bom dia, bom mês a todos. Eu também vou viajar um pouquinho. Que se eu fico muito tempo aqui, aí as pessoas ficam meio cansadas. Então eu tenho que dar uma volta. É bom, você vai, chega lá, o pessoal te agradece, né? Aí quando você volta para cá, o pessoal também te agradece um pouquinho. Mas é assim, vamos encontrar com a família messiânica, né? Estarei aí em vários lugares, mas gostaria que todos entendessem a importância de iniciarmos a prática. Tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos e um bom mês. Obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.